Então, por que devemos aceitar? Por que não devemos resistir? Por que devemos deixar e soltar? Mas afinal de contas, por quê? Bom, a grande maioria das pessoas, praticamente todo mundo, já pensou, né? Se eu aceitar as coisas como elas são, elas vão continuar sendo assim. E eu sempre vou ter que ser assim. Eu sempre vou viver isso. Então eu não posso aceitar essas coisas e eu devo fazer diferente. Eu devo seguir outro caminho. Eu não posso aceitar isso. Esse é o primeiro pensamento que a gente tem. É perfeitamente comum. Todo mundo já pensou assim, né? Talvez você pense assim ainda hoje. Mas vamos lá. Primeiro ponto. Só existem duas opções. Ou você aceita ou você não aceita. Se você não aceita, o que significa não aceitar? O que significa resistir? Bom, entenda o seguinte, isso tudo é uma ilusão. Você não tem controle. Não aceitar, resistir, é prender-se, permanecer-se na ilusão. Existem coisas que estão no seu controle, mas se isso que você não aceita estivesse no seu controle, você simplesmente mudaria, você simplesmente faria diferente. Tudo o que a gente não aceita, tudo o que a gente resiste, a gente não tem controle nenhum sobre. A gente luta contra e a gente tenta fazer diferente, mas isso é uma ilusão. Quando você aceita o que é. O grande problema de aceitar e a grande dificuldade da mente de aceitar é que quando ela aceita, ela precisa abandonar a história que ela conta sobre aquilo. Ela precisa abandonar aquela história toda que ela conta sobre aquele fato, sobre aquele ocorrido. Isso é outra coisa muito interessante. Os fatos, eles são o que são. Eles não são a história que você conta sobre eles. Ou seja, você precisa aceitar o fato e não a história que você conta sobre esse fato. Aceitar é ver, perceber o que é, e o que é a realidade. A não aceitação, a resistência é a ilusão. Então, quando você aceita algo, quando você libera isso e quando você ignora isso, ou você olha para isso independente, porque isso é isso, seja qual for, pense em algo que você resiste, pense em algo que você não consegue aceitar. Isso é um fato, ele está ali. Quando você deixa isso, quando você aceita, você precisa abandonar toda essa resistência, toda essa história que você contou, e às vezes você faz isso durante anos. Às vezes você conta essa história há mais de 10 anos. Como você vai abandonar tudo isso? Existe um apego, existe uma ilusão de que isso é valioso. E a mente ela se vê diminuída. Ela vê como se ela estivesse perdendo algo muito valioso, que para ela é muito valioso, porque é a identidade dela. Então perceba a forma como você se identificou com essa não aceitação sobre o que é. Você consegue perceber isso? Você consegue perceber que você criou uma identificação com essa resistência, com essa história que você conta sobre esse fato? O grande dilema e a grande questão que está aqui é que você precisa escolher se você quer se libertar dessa história ou se você quer continuar com ela. É a única questão que tem aqui. Quando você aceita, você se abre para as possibilidades de lidar ou não com o que é. E o que é o que é. Né? É o que é. Quando você aceita isso, você consegue lidar com isso. Você consegue fazer algo, se for possível fazer algo. Uma coisa muito interessante é que muito provavelmente não, com certeza, você está sacrificando a sua melhor versão, aquilo que poderia ser, que poderia vir a ser na sua vida, se você aceitasse isso. Você não pode servir a dois senhores ao mesmo tempo. Ou você serve a essa história,
a sua interpretação disso e você não aceita e segue em frente, ou você segue em frente e se abre para o novo. Você não pode fazer os dois. Tem uma outra frase que eu gosto muito: o preço da sua nova vida, da sua nova versão, é a sua antiga vida, é a sua antiga versão. Você precisa entregar isso, essa resistência e essa identificação com a história que você conta. O que é o que é, seja lá o que for. Existe esse que para você, isso, quando a gente tem essa coisa que todo mundo tem algo, e a gente tem mais de um, né? Para nós aquilo é um mundo, porque a gente criou uma identidade com aquilo. Mas existe isso num nível, eu vou dizer um nível pequeno, mas eu não estou ignorando a profundidade disso. Existe esse nível pessoal, né, que diante do mundo é algo pequeno, né? E existe o grande, existe o maior, né? O que é esse maior? O Holocausto, a fome na África, as ditaduras, né? São questões que são o que são. Existem fatos históricos, registros, documentos, sim, e é o que é os fatos, né? A gente precisa estudar, a gente precisa lidar com os fatos. É muito interessante que, assim como existe o pequeno, e de novo, eu não estou diminuindo isso, mas é pequeno comparado com o grande, né? Bom, comente aí, deixe um comentário, diga o que você achou.